tarde, tudo bem? Então, pessoal, esse vídeo aqui não é uma videoaula, não tem esse objetivo, não tem essa pretensão, né? Mas é mais uma questão de especulação, né? Sobre temas contemporâneos, temas que me interessam e tem um caráter aberto, não é um vídeo que tem o objetivo de ter uma opinião fechada, uma posição fechada, até porque o objetivo mesmo é especular sobre algumas coisas referentes à nossa realidade. E uma das questões que eu acho que são uma das mais interessantes da nossa realidade é a questão do que se chama fake news, né? Ou que alguns chamam até que a pós-verdade é fake news. Esse termo, fake news, é um termo que ganhou popularidade, né, a partir de 2016, em dois eventos em particular que, de certa forma, surpreenderam, né, de certa forma, a mídia, o jornalismo internacional. Um foi a questão da Europa, né, questão em particular da União Europeia, que é a saída da Inglaterra, que foi o referendo que foi colocado na Inglaterra para sair e que foi positivo, as pessoas acabaram votando para sair, né? E um outro caso foi a eleição do atual presidente dos Estados Unidos, né? Então, o que se você observa nos dois eventos, né? Esses dois eventos você vê que a mídia chamada tradicional, né, ela não contava com isso e, na verdade, se viu que aconteceu exatamente aquilo que era inesperado, né? O referendo foi positivo para a saída da Inglaterra da União Europeia, que é uma coisa que ali é um marco, e o atual presidente dos Estados Unidos chegar ao poder também foi. O que se percebeu nesses eventos, né, foi algumas pessoas, né, colocar como avaliação que nós estaremos vivendo uma situação onde essas fake news, né, estariam, de certa forma, alterando a realidade, a percepção das pessoas. O problema dessa avaliação é que normalmente ela parte de uma ideia de que é como se antes, né, das chamadas redes sociais, assim, Facebook, Instagram, entre outras, é como se tudo era a verdade era linda e maravilhosa e a partir disso, né, a partir dessas mídias, começou a se confundir a verdade, o que na boa não é bem assim, né? Não é exatamente isso. O problema dessa avaliação é que ela parte desse pressuposto, é que antes dessas redes sociais não havia isso, o que na verdade é mentira, a manipulação de informação sempre existiu. Agora, o que é novo, de fato, é o que essas redes sociais apresentam e a forma que apresenta, né? E ficou muito nítido que, principalmente no Facebook, né? Inclusive o dono do Facebook teve que se posicionar sobre isso. Ficou nítido que é um tipo, né, de monopólio de informação que tem uma possibilidade de manipulação muito grande. Então, você pode se dizer, né, que sempre existiu mentira, mas na nossa época foram criados meios, né, que são essas redes sociais, de manipulação nunca vistos e que é importante dizer que nesse meio os políticos, né, em particular, perceberam isso, né? Se você prestar atenção, você deve ter percebido isso, principalmente no Facebook, você vai perceber que o Facebook é ele trabalha com a ideia de, por exemplo, você vai lá e pesquisa uma coisa, ele vai apresentar, certo, para você algo semelhante àquilo que você pesquisou. Então ele acaba estimulando, de certa forma, né, através do logaritmo, que você veja sempre aquilo que te interessa e aquilo que não te interessa não aparece. Isso tem a ver com a questão da publicidade, funciona dessa forma. O que acontece? Se percebeu que isso tem grande possibilidade de você pegar e usar isso para meios políticos. E se percebeu que isso, certo, é muito capaz de você pegar e basicamente manipular as pessoas. Só que aí entra no debate, que é um debate que tem hoje e que eu vou deixar em aberto aqui, não é um debate fechado, mas quais são as fronteiras, né, entre o que é ficção e opinião, certo? Doxa, e o que é propriamente fato ou verdade, certo?
Como que você estabelece isso? A maior pergunta, eu não vou entrar em questões aqui propriamente políticas, dizer que o presidente dos Estados Unidos fez isso, fez aquilo, mas o que aparece que é muito interessante nesse debate é como que você estabelece isso, porque veja bem, quando você pega essas chamadas fake news, elas não são fáceis de você pegar e mostrar que elas são de fato fake news, né? Inclusive o dono do Facebook, ele se colocou, né, como uma postura dele de contratar, certo? Uma grande quantidade de funcionários só para se dedicar a isso. Depois eu até coloco aqui embaixo também essa informação, a quantidade certinha. Só que acontece o quê? Não é só isso, entendeu? Não é só uma questão de você contratar pessoas que vão pegar e vão evitar, por exemplo, você tirar essas notícias, supostas notícias falsas de fora. Porque você primeiro tem que debater o que é verdade, o que é ficção, porque existe a possibilidade de você pegar e você entrar na questão de intolerância. Um exemplo disso é a questão da China. A China, a medida mais radical que a gente pode chegar, que é da China, é de pegar o pessoal e falar, ó, a partir daqui vai ter que ter o jornalismo do ponto de vista do marxismo. Eu não sei qual que é a concepção de marxismo que o Estado chinês tem, não tenho a mínima ideia, mas o que eu quero que você perceba? Existe uma questão entre uma fronteira que tem que ser delineado, certo? O bem da democracia, de certa forma, da democracia liberal, minimamente, que nós estamos, que é o quê? O que é ficção, o que é ficção, o que é opinião, porque você trabalha com a ideia, basicamente, numa democracia, que os cidadãos, que aqueles que vão votar, eles são minimamente racionais. E o que mostrou esses eventos, e esse que é o grande problema daquelas pessoas que afirmam que é só uma questão de as notícias falsas enganam as pessoas, é que havia algumas condições, na realidade, tanto da Inglaterra como dos Estados Unidos, que favoreceram isso. Ou seja, nesse artigo é muito interessante esse debate porque mostra o seguinte, há um debate entre o que é verdade e o que é ficção, e como que você estabelece isso no jornalismo, como que você estabelece uma linha entre essas duas coisas, e por um outro lado, existe de fato, sempre houve mentira no mundo, mas o que acontece é que essas redes sociais criaram meios de manipulação nunca vistos e que estão em monopólio de algumas pessoas, e que mesmo as boas intenções dessas pessoas, seja dos donos mesmo dessas redes sociais, para evitar isso, você tem um problema que você esbarra naquela questão do que é verdade, o que seria ficção, e você esbarra também na questão de você poder cair na intolerância, de você realmente evitar a liberdade de expressão, como acontece no governo chinês, certo? Esse que é o grande debate que está entre esses pontos e que é muito interessante de discutir, certo? Como que você estabelece isso? Então, aqui, né, vou parar esse vídeo agora. Eu tinha só o objetivo de colocar essa questão, porque eu achei uma questão bem relevante no debate. O autor do artigo, né, ele coloca um debate de uma autora muito bacana, a Hannah Arendt, certo? Que ela vai falar exatamente sobre isso. E ela pontua o seguinte, ela pontua que o jornalismo, existe verdade, fatos que podem ser verificados, uma grande parte pode ser, e o jornalismo tinha essa missão. Então, o autor mostra o quê? Que, apesar de essa autora dizer isso, e esse seria o nosso grande objetivo, né? O que se mostra é uma dificuldade, tanto do ponto de vista de você ter pessoas qualificadas para fazer isso, e até onde você pode fazer isso. Tudo bem? Então, por aqui, até mais.